Salve, salve, rapaziada! Estamos começando aí mais uma terça-feira, às 8 horas. Vamos confirmar aí se está tudo certo. Estou acompanhando o chat aqui um pouco mais preparado hoje. Pegamos uma webcam nova aqui também. Áudio tá bom, tudo certo? Acredito que sim. Hoje pensei um pouco de falar algumas coisas sobre synths, né? Que é uma coisa que a galera tem bastante dificuldade normalmente, acho que todo mundo. Não é uma coisa fácil, na verdade, é uma coisa acho que todo mundo sofre um pouco em vários níveis, mas acho que não é uma coisa tão simples de fazer. E acho que é isso, mostrar um pouco de opções, né, de criar arpejos e leads e tudo mais. E vou mostrar também um pouco do nosso futuro produto aí, que provavelmente vai sair na semana que vem, que é umas linhas, né, de melodia que o Vegas criou. E daí mostrar como que se pode ser usado e tal. E outras formas também de criar, né? Alguém perguntou ali dos cursos, né, de mentoria e tudo mais. Eu acho que, cara, para quem tá começando assim do zero, eu acho que até as lives aqui são um pouco difíceis de acompanhar, porque eu já falo de uma forma que eu já imagino que a outra pessoa aí do outro lado já sabe um pouco, pelo menos pelo menos um ano aí estudando, 6 meses. Eu acredito que os dois melhores aí da cena do Brasil de começar do zero sejam o André Salata e o Juliato, né? Então, é a comunidade do André Salata e a PME do Juliato. Acho que essas são as duas melhores opções. Tem muito material. Acho que tanto uma quanto a outra tu vai ter muito tempo para estudar aí. E é isso. As conversas ritmizadas, Cintia top, acho que é uma coisa bem importante aí pra galera. Vamos lá. Primeira coisa, então, que eu vou começar aqui existe duas possibilidades, né? Hoje em dia, por exemplo, falar um pouco de arpejo, né? Que acho que é uma coisa extremamente interessante dentro dentro do Psytrance e tal, que já veio herdado aí do trance, né, das melodias e tudo mais. Então, eu acho que existe duas formas de fazer hoje em dia, né? Existem os sintetizadores que tu consegue programar um arpejador dentro dele, e aí tu toca como se fosse um acorde, né? Toca um acorde e aí ele vai arpejar as notas de dentro do acorde que tu tocou. Então ele, digamos, vai fazer o ritmo para ti, assim, né? O ritmo vai ser sempre igual, daí tu vai mudando as notas e ele vai alterando né, as notas que são tocadas, né? Por exemplo, se tu pega um arpejo que toca, sei lá, 3 notas, a de cima, do meio e a de baixo, ele vai sempre arpejar nessas 3 notas, independente do acorde que tu estiver tocando, né? Então, cada acorde ele vai ficar alternando essas 3 notas. Eu vou explicar na prática aqui que talvez funcione um pouco melhor, mas, por exemplo, um synth que eu gosto muito de usar para esse tipo de som é o Oberhausen, que ele é uma emulação do synth do Oberheim, né, que é a marca. Então aqui tu tem o arpejo, ó, eu vou ligar ele. Então aqui tem as opções que tu consegue fazer, por exemplo, subindo, né, a mais grave, a média e a aguda, ou descendo, ou subindo e descendo, ou subindo e descendo até o final, ou descendo e subindo um pouquinho. Então tem algumas formas que tu pode usar isso, a velocidade, quantidade de oitavas. Então esse synth aqui, ele tem os efeitos também, então ele é muito legal para usar para esse tipo de som, porque ele já vem, cara, o som é muito bom assim, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vamos fazer algo bem simples aí, vamos usar a escala de Ré. Vamos fazer algo bem padrãozão. Então, se eu vim aqui e fiz esse acorde, né? O som tá legal aí, né? Só para conferir o volume e tudo mais. Então vamos botar um pouco de mais rápido, né?
Aí tu pode fazer, por exemplo, descendo e subindo. Eu gosto bastante desse porque ele nunca repete, né? Ele fica meio que como se fosse dotted, né? Ele fica ele não repete no final né, no começo do novo tempo, né? Ele fica repetindo nesse tempo aqui, no caso, né? Ele toca uma, duas, três notas, daí nesse quarto tempo ele repete para de cima de novo, né? Outra coisa que é muito legal desse synth é essa ressonância, né? Diferente dos outros synths, na sua grande maioria, eles perdem o grave quando tu aumenta a ressonância. Esse synth não, né? Então, por exemplo... né? Então já dá para criar alguma coisa. Então o que eu vou fazer? Vou jogar ele no mínimo aqui, vou jogar uma modulação e daí controlar aqui nos envelopes aqui, né? Vou também ligar um delay e um reverb para dar uma ambientação. Para esse tipo de synth é bem legal esse tipo de som, né? Então, já tá tipo um som ok, assim, né? Não tem nada demais, mas já não tá um som ruim, assim, já tá um som bem legal. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma sequência aqui desse MIDI, né? Então, por exemplo, a gente poderia vir aqui e criar mais uns acordes, né? Por exemplo, fazer alguma coisa mais dark, né? Que poderia usar daí o modo frígio, usando essa segunda menor aqui, né? Então, né? Por exemplo, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Ou poderia usar aqui. E vamos ver aqui, talvez. Ou talvez assim. E vamos pra cá. Então, né, aí tá em tu criar a sequência de acordes do jeito que tu imaginar aí. Vou tentar criar alguma coisa que eu acho legal. Eu gosto bastante tipo, mexer um semitom assim, né? Então talvez alguma coisa assim funcione. Talvez assim. E aí tu pode fazer assim também, por exemplo, né? Começando um pouco antes para ter um pouco mais de movimento e tal. Então tu consegue criar várias formas, tu pode mexer daí na nota base também, né, que a gente não fez ainda, mas tu poderia mexer nessa nota de baixo, né? Então, por exemplo, aí, por exemplo, assim, tu não tem completo controle, né, das coisas aqui,
mas tu consegue, por exemplo, fazer como se fosse uma virada, assim, né? Então tu pode chegar e jogar isso aqui, sei lá, vou jogar isso lá em cima, eu vou botar esse tipo num sol, sei lá, num lá. Né? Consegue algumas. Né? Pode botar uma oitava para baixo. Aqui no caso tu também pode aumentar a quantidade de oitavas que ele vai, né? Isso aqui já era, né? Fica bem expressivo, né? Esse synth é muito legal, né? Tipo, ele é muito... O som bem simples, né? Mas muito bonito, né? Aí a graça disso aqui também, por ele ser sequenciado dentro do sintetizador, ele é muito mais fácil também de tu conseguir fazer esses tipos de movimento de velocidade, né? Então tu poderia... Então é uma parada bem legal. Isso foi só um tipo de movimento, né? Tu pode usar, por exemplo, outros movimentos aqui, né? Aí tu pode usar mais uma nota, por exemplo, tu pode dobrar a nota, né? Para ele... Infinitas possibilidades com uma coisa tão simples assim, né? De fato, ele é um synth bem simples. Mas ele não pega, né? Então já, né, seria uma forma bem legal aqui. E lógico, tu pode pegar e também, digamos que eu queira fazer o synth, o ARP aqui, né? Por exemplo, tu poderia fazer isso aqui, então, né? Né? Ou sei lá, vamos jogar mais uma oitava para baixo, que acho que era isso que estava rolando. Opa, tá. O microfone também na frente do teclado aqui também atrapalhado um pouco. Aí aqui tu tem completo controle, né? Por exemplo, dessa forma tu consegue fazer, por exemplo, assim, eu quero descer, e daí agora eu quero subir nessa última aqui. Então daí tu poderia fazer assim, né? Sei lá. Por exemplo, só para ter uma ideia do que poderia ser feito, né? Então, por exemplo, tu criou... Aí eu estou fazendo basicamente algo muito parecido com o que eu fiz ali no outro, só desenhando as notas, né? Eu acho que tá dando para ver bem aí, né? Aqui no caso tudo com velocity mais simples e tal, né? Tipo tudo reto. Deixar assim também. Aqui no caso ficou ruim, mas...
já era uma opção legal também de fazer no próprio MIDI aqui, né? No próprio sequencer aqui. Então, basicamente, essas são as duas formas de fazer. Uma dica que também que a galera usa muito na questão mais, né, psytrance ali e tal, é usar um techno também e tal, mas é usar, por exemplo, aqui a gente está em Ré, usar a segunda menor, né? Como eu falei, então, por exemplo, poderia usar esse Ré sustenido aqui, né? Fica bem. Vamos criar uma nova sequência aqui. Por exemplo. Sei lá, aqui. Vamos ver aqui. Ó, até coisas assim também são legais de criar, por exemplo. Daí no caso um pouco seria uma coisa com mais delay, por exemplo, né? Alguma coisa mais nessa pegada, por exemplo, assim. Tá? Aí de repente botar mais feedback no delay. Não. Ó, um riser, né? Vamos parar um pouquinho aqui que eu já vi que tu perguntou 2 vezes, tá ansioso para saber como que faz um riser. Um riser simplesmente tu abre o Serum, que é um synth que todo mundo tem, tu pode pegar esse LFO1, jogar para cá e daí tu joga no máximo ele. E daí tu tem um riser, aqui tu controla a quantidade de velocidade que tu quer. Aí tu pode colocar um filtro. Pode jogar esse LFO pra cá também. Pode colocar reverb. Né? Phaser. Né? Extremamente simples, né? Não tem muito mistério aqui. Então, é bem simples de fazer isso, não tem muito segredo, assim. Basicamente, a ideia que tu quer é mandar, né, pode ser um envelope ou um LFO. O LFO é melhor que já fica... Se bem que os novos LFOs do Serum, eles também já dão para sincar, mas eu prefiro o LFO, né, jogar um LFO para algum lugar, que no caso vai subir, aqui no caso eu estou mandando para o pitch, mas poderia ser para um filtro, poderia ser para, por exemplo, tu poderia fazer no noise aqui, né? Então, a mesma coisa que tu fez ali, tu poderia mandar para o noise, por exemplo, para o pitch do noise, e daí ele ia, se tiver, aí, pera que tá começando. Fazer com repasto. Né? Ou tirar esse pitch aqui, fazer só com né?
Então, bem simples de fazer isso, não tem muito mistério. Voltando para cá, então basicamente isso assim, né? Tentar achar também sequências que fiquem legais, né? Por exemplo, aqui, né? Algo que cria uma atmosfera bem legal, né? Talvez não usar, né? Por exemplo, isso, para quem gosta de fazer uns sons mais darkão assim. Outra opção, né, que foi o que a gente não fez, mas que daria para fazer, era, deixa eu ver aqui, por exemplo, aqui nesse final, mais ou menos. Abriu também um pouco o ataque, né? Também cria esse timbre meio vocal, assim, né? Meio reverse, meio vocal. Então é uma opção legal de fazer. Eu vi alguém falou alguma coisa da Morpheia. O timbre da Morpheia foi feito no Quinofônio, né? Tem até o vídeo aí que eu mandei na semana passada. Ele foi feito nesse synth aqui, né? Eu acho que eu até tenho o preset salvo aqui. Harp versus Aura, provavelmente é esse. Né? Envelope 1, eu já nem sei mais isso aqui, como é que foi feito. Eu usava essa parte aqui. Eu não lembro as notas, né? Mas era algo assim. Então é um timbre também bem legal. Tem algumas formas, né, de se criar algumas coisas, né? E essas sequências também são, né, muito boas de ter, assim, de criar sequências, né, que combinem com Psytrance, assim, né? Eu gosto de fazer umas coisas mais numa pegada mais puxada um pouco pro techno, até dá pra dizer. Então, tipo, eu gosto mais dessa segunda ali menor, gosto da sexta e da quinta, que é uma coisa que também combina muito, né? Que seria isso aqui, por exemplo. Né? Combina bastante, isso também... Que é algo que sempre funciona de uma forma legal, assim.
Então acho que são dois synths, os dois são da Plugin Alliance, são do pack ali vem no pack da Plugin Alliance, acho que são dois mega synths para fazer esses arpejos mais agudos e o Kinofone é um pouco mais dark, com a textura um pouco mais agressiva. E o Oberheim com essa bem angelical de alguma forma, assim, né? Mais dependendo das notas que tu usar, tu acaba deixando ele bem do mal, assim. Então, acho que dois synths extremamente legais de se usar, assim. Dá para criar raiz com noise, com certeza. Vou dar uma olhada no chat aqui. Uma dica sobre aquele shot synth grooveado offbeat no sincopado bem frequente do Israel. Cara, não faço a mínima ideia do que você tá falando. Faz um synth acid, por favor. Cara, então, a outra coisa que é extremamente, né, legal de se usar vou mostrar algumas coisas aqui que no nosso produto que a gente vai lançar aí na sequência, que são midis, né? Vou pegar aqui, vou jogar um midi qualquer aqui. Se o computador não travar. Ai, meu Deus. E aí, se fomos? Ai. Não tá rodando, é só o midi mesmo que bugou. Deixa eu ver. Bom, não vamos jogar o midi então, vamos criar alguma coisa. Deixa eu fechar isso aqui. Aí tu pode, né? O Synth Acid, tu pode criar direto nele aqui, né? Então tu poderia vir aqui e criar alguma sequência aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo sair disso aqui. Ou abrir uma outra janela. Consigo. Vamos ver. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Ele não está importando por algum motivo, né? Tá dando bug aqui de novo. Deixa eu fechar esse Cubase. Um segundo, pessoal. Sei lá o que aconteceu. Essa é nova pra mim. Bom, vou tomar uma água e esperar voltar. Pretende lançar um curso de produção? Cara, acho que sim. Mais pra frente. No momento a gente vai continuar com essas lives e lançar mais produtos, assim, né? Como esse aqui que não tá abrindo, não sei porquê. Deixa eu ir por aqui, então. Deixa eu ver se eu consigo fechar o... Reiniciar. Vamos ver se vai dar. Não saiu aqui ainda, né? Bom, agora deu. Deixa eu só conferir se vocês estão aqui. Boa. Então, deixa eu deletar isso aqui, que é meu setup de começar uma música, né? Então aqui é um MIDI, né, que tem lá no pack. Aí podemos colocar, por exemplo, alguma coisa aqui, que no caso eu vou colocar o Fossion lá, que seria o... Aqui eu venho pro externo, que no caso eu desenhei o MIDI aqui, né? Aí tu consegue escolher os... Algo já bem legal também. Isso é um, né? Vamos procurar outro qualquer aqui. Sei lá, vamos no 2.
né? E isso também funciona, por exemplo, se tu quisesse jogar lá no Oberhausen da vida, lá, por exemplo, eu quero criar uma coisa mais agudinha lá, bonita. E esse negócio ficou aqui, velho, não sei por qual motivo que aquilo ali tá ali. Né? Tem várias sequências assim, vamos ver se a gente acha alguma outra. Vamos ver se eu acho alguma outra que encaixe. Ó, por exemplo, esse que é. Talvez esse. Ó, esse vai funcionar legal. Né? Bem legal também. Todas essas sequências são completamente editáveis, né? Então tu consegue fazer o que tu quiser fazer na edição, assim, isso que é bem legal, né? Então tem várias ideias, né? Vários pontos de partida que... Então tem muita coisa, cara de Vegas, foi exatamente porque foi ele que fez. Então vamos lá pro 40, vamos ver o que ele vai ter. Né? E aí tu, por exemplo, tu pode pegar e alterar, quero fazer duas aqui, vamos ver que ele tá aqui em Mi menor. Vou mudar agora para Fá sustenido aqui. Então tu consegue fazer muita coisa, né? Aqui de partir de ideias, né? De começar a criar alguma coisa em cima de uma ideia ali inicial, né? Irado, né? Então tem muitas ideias, muitos pontos de partida, né? Muita coisa para criar. Eu acho que assim, isso é uma coisa que a gente pode falar um pouco sobre arranjo, né? Tipo assim, todas as músicas vão precisar desses tipos de som, né? Essas sequências e tal. Então, eu fiz outras masterclass já antigamente e eu, né, na época, pensando em como que eu poderia, tipo, explicar para as pessoas e tal. E eu cheguei numa conclusão que eu acho que faz bastante sentido ainda até hoje, que normalmente as músicas elas são divididas em três partes, né, digamos, de síntese, né? Então aqui a gente está falando sobre a parte 2, que é essa parte de sequências, né, de harp, de alguma acid line, alguma coisa desse tipo,
que é algo que, né, que dá velocidade, que, né, que mostra que vem, né, que dá energia, né? Acho que todo mundo consegue perceber isso, né, escutando as músicas que gosta. Quando entra, sei lá, um S-Line, o negócio está sempre, né, tipo, na pegada, né, passa bastante essa parte da energia. Aí tem o primeiro grupo, que seria os synths mais de ambientação, né? Então essas coisas mais, acho que alguém falou de shots ali, alguma coisa assim, então mais shots, talvez percussão ali com delay, com reverb, coisas nessa questão, que é uma coisa que dá um pouco de ritmo, né, que vai tocar em algumas horas para criar uma ambientação, mas não é algo extremamente importante, assim, algo que fica mais no background, algo que aparece ali, mas aí fica mais no reverb. É, são coisas que dá para brincar mais com pan, de fazer o negócio começar de um lado e para o outro, coisas desse tipo. E aí tem o terceiro grupo, que daí seria, que daí eles podem, o 2 e o 3 podem ser o mesmo, assim, né? Que é tipo mais focado com o hook da música, né? Que daí é algo, né? Ah, eu quero que essa parte seja o hook da música. Então, pô, isso aqui vai ter que desenvolver de alguma forma, que vai ter um break, né? Que vai fazer algo que vai essa ideia ser a principal da música. Então, tá em criar essa ideia, assim, né? Desenvolver as ideias, né? Então, eu acho que é muito importante também ter fontes de que tu, né, que tu consiga. Ai, peraí, pessoal. Muito importante ter fontes que tu consiga ter como inspiração, né? E, e tu ter a ideia também de produzir as coisas, mais ou menos, né? Eu gosto mais disso aqui, eu gosto mais daquilo, sei lá, por exemplo, eu mostrei ali para vocês o esquema do Oberhausen, que é algo que eu gosto bastante de fazer, que eu acho que combina bastante com o meu estilo e tal. Vocês também têm que tentar achar coisas que vocês também gostem, assim, que vocês também encontrem sentido naquilo ali, que acha legal e tal. Então, ter ideias, né? Isso é uma parada bem importante, assim, né? De tu ter coisas né, que te tragam ideias ali, né? Então, vamos lá. Mais uma ideia aí. Vamos ver isso aqui. Bom, por exemplo, isso aqui. Vamos tirar esse agudinho, porque não ficou legal aqui nesse timbre. Mas, ó. Dá pra viajar no. Dá pra viajar no delay, usando delay triplet, usando delay dotted, dá pra tentar fazer outro. Então, por exemplo, se a gente quisesse vir aqui, vamos colocar bastante distorção nisso aqui. Vamos fazer uma automação no reverb, talvez por fora. Vou botar um reverb aqui, que é o meu fiel amigo de muitos anos. Então eu poderia fazer. Né, alguma coisa assim. Então, por exemplo, tu já conseguiria criar alguma ideia em cima disso aqui, assim, né? Por exemplo. Sei lá.
Mais distorção pra ver. Né? Poderia fazer isso, poderia botar com ping-pong delay aqui, talvez, fazendo essa mesma automação no mix, talvez alguma coisa assim, por exemplo. E daí automar isso aqui, né? Fazer. Isso poderia ser usado em cima de um kick bass também, né? Poderia pegar. Vamos pegar o kick primeiro que apareceu. Vamos criar um. Isso aqui estamos em Mi. Vou pegar um Serum. Vou pegar essas notas aqui, vou colar para cá para ter uma ideia, mas a princípio poderia fazer algo, né? Tipo, mudando as notas igual tá mudando ali na melodia. Vamos ver como é que ficaria. Fazer algo assim, por exemplo. Um rolling bass, indo assim, 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 assim. Aí depois, de repente, mantém no Mi aqui. Mantém aqui. E aqui desce pro Ré. Vamos ver como é que soaria isso. E aí aqui ele, deixa eu ver o que acontece aqui. Ele faz uma resposta um pouquinho diferente. Tá. Vamos botar um bass qualquer aqui lá do pack, sei lá, alguma coisa que vai combinar com o rolling, então é Beyond mesmo. Não, alguma coisa. Eita. Deixa eu baixar o volume disso. Vou botar uma foto. Lógico, né? Aqui teria que ter mais um trabalho, exportar várias versões ali, fazendo umas automações aqui e tudo mais, né? Mas tu também poderia usar isso aqui em cima do Kickbase, né? Isso também ficaria legal. Assim. Outra ideia que também poderia ser usado seria daí, usando como se fosse no break mesmo, usar ele tipo alguma coisa por baixo, assim, né? Por exemplo, um Reezyzão e tal, alguma coisa assim. Por exemplo, era em Mi, na verdade.
Fazer um, sei lá, um synthzão. Não. E aqui a mesma coisa, né, também. Né? Então isso aí, a ideia é dar ideias, né? Dar ideias para desenvolver alguma. Isso aqui poderia ser tipo um começo de uma, né? De uma ideia da música, assim, que tu poderia usar isso em cima do kickbass, tu poderia usar isso em cima da, né, só no break e tal, então tu poderia fazer essas duas formas. E daí, cara, o que que eu aconselharia fazer, né? Lógico, gravar várias automações diferentes, pegar várias formas diferentes disso daqui, né? Com mais sem ressonância, né? Com, né? E aí tu poderia ir muito longe, né? Tu poderia pegar, por exemplo, duplicar isso aqui e fazer, eu quero agora fazer, por exemplo, isso aqui, sei lá, só isso aqui, por exemplo, só esse começo dessa linha. Né? Daí tu poderia pegar isso aqui, por exemplo, vamos tirar essas automações aqui. Tu poderia fazer isso aqui, daí, sei lá, vem assim. E daí, lógico, isso aqui também com automação, né? Por exemplo, assim, aí poderia ser ainda uma coisa com gate, né? Então, sei lá. Sei lá, daria pra fazer muita coisa diferente. Né? E tu consegue manter a mesma, digamos, a mesma característica do som. Né? Né? Já é algo. Aí tu pode fazer a outra coisa aqui, fazendo uma outra linha, sei lá. Sei lá. Né? Né? Deixa eu pegar e mandar esses dois para um grupo. Group selected tracks, kickbass, bass. Então, Vulcano.
né, já é algo interessante, assim, já é algo que daria para usar. Então, partiu de uma ideia ali, criou-se algo em cima daquilo e, né, e foi desenvolvendo. Talvez fazer mais reto, assim, para não ficar variando tanto. Talvez assim. Lógico, colocando todas as. Desculpa, eu estava lendo o chat aqui. Colocando todas as baterias e tal, isso aí vai ajudar muito, né? Então, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho algumas drums aqui. Snare. Eu vou lá nas do BS Audio, que é as que eu mais uso, na verdade. Aí esse. Aí um Open Hat. Esse. Ué, não abriu? Agora foi. Qualquer um aqui, só para ter uma ideia, né? Não tá soando bem e tudo mais, mas dá para ter uma ideia do que, né, com escolhendo samples com mais calma e tudo mais, e fazendo, né, a seleção correta, vai soar, né? Então a ideia aqui é mostrar de como que tu poderia partir de uma ideia ali simples e criar algo em cima disso, né? E ainda tu poderia criar isso, né, numa, e aí isso aí vira se tornar essa parte no break, né, por exemplo. Então é algo que daria para trabalhar em cima, né? Isso é uma coisa que eu aconselho sempre para a galera fazer, é criar mais de uma coisa a partir de um som, né? No caso aqui tem esse acid line ali, mas dá para se criar outras coisas em cima, assim, disso, né? Então eu acho que dá para se criar muita coisa, né? Além do que é o criado, assim. Eu vejo muita gente, isso é uma coisa muito comum, criando muita coisa, fazendo um monte de som, um monte né, adicionando, mas trabalhando muito pouco com os sons que já tem, né? Então, na minha ideia, é muito mais legal tu criar mais coisas com as coisas que tu já tem né, vai criando muito mais unidade na track, a música vai ficando mais conectada de alguma forma. É, eu acho muito mais legal, assim, para mixar também acaba ficando mais fácil, porque não tem tanto elemento. O projeto não tem, né, sei lá, 150 canais. Então, é, eu acho que é algo que dá para trabalhar bastante em cima, assim. Deixa eu dar uma olhada. Então, vamos testar no offbeat aqui, então. A gente estava só no rolling bass, vamos testar no offbeat para ver como é que vai ficar.
assim, ó. Né? Coisa assim também fica legal. Ficou legal. Olha o squarezão. Né? Já daria para começar uma track aí em cima disso daí, né? Então, eu acho que é algo que a galera pode trabalhar bastante em cima, né?